paz do Senhor a todos vocês. Eu sou o pastor Sandro Costa e trago hoje mais uma reflexão. Gostaria muito de ler Provérbios capítulo de número 11, versículo de número 22, ok? Provérbios 11, 22, se você quiser me acompanhar pode abrir aí. Provérbios 11, versículo de número 22, diz assim: como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Algumas versões podem dizer, como joia no focinho de porco, assim é a beleza de uma mulher sem juízo. E a reflexão hoje é que, baseando-se nesse versículo, nós precisamos refletir que muitas vezes nós temos algum atributo, existe algum atributo em nós que poderia ser muito eficiente, mas deixa de ser eficiente por ocasião de falta de outro atributo. Às vezes as pessoas elas têm alguma qualidade, mas ela não procura saber o que é que ela vai precisar para que esta qualidade se torne eficiente, se torne algo proveitoso em sua vida. Aquela expressão, estou com a faca e o queijo na mão. Por exemplo, se eu tenho só o queijo e não tenho a faca, o que vai adiantar? Bom, ainda poderia até dar um jeitinho, né? Mas se eu tenho só a faca e não tenho o queijo. Nós precisamos de pensar de que falta, muitas vezes, algo em nós para que sejamos mais eficientes em nossa vida. Eu vou começar a procurar, buscar o que é que está faltando em mim. O que é que eu tenho de qualidade e o que é que está faltando para que essa qualidade seja algo eficiente. Se eu tenho o combustível e eu não tenho como acender esse combustível, eu vou ficar só com o combustível. Então eu preciso de descobrir uma maneira de ativar isso e fazer com que isso seja algo eficiente através de um outro atributo, ok? Por exemplo, vamos lá. Jesus disse em Mateus 22, 29. Jesus, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ora, você parou para pensar aqui, conhecer as Escrituras é essencial. Mas se eu não conheço o poder de Deus, ou conhecer o poder de Deus, que é algo que muita gente almeja, mas se eu não conheço as Escrituras, está dizendo que eu vou errar. Se eu não tiver ambos os conhecimentos, tanto do poder, tanto da Escritura, que uma vai completar a outra. Por ocasião, por exemplo, de só conhecer as Escrituras, é que algumas igrejas deixam de ser tão eficientes como deveriam, porque não acreditam. Eu conheço pregadores, pessoas que têm uma palavra muito boa, pessoas que têm igrejas, pregadores que eu admiro, que eu assisto a pregações deles, mas que eles não acreditam no poder de Deus, não acreditam, eles não falam de dons espirituais, eles não falam de experiências que eles tiveram com Deus, eles não falam de curas que existiram na igreja deles, não falam de batismo com o Espírito Santo. Então são pessoas que eles têm um conhecimento bom das Escrituras, mas eles não têm nenhuma experiência com o poder de Deus. E existem pessoas que só falam de poder, e elas não conhecem o poder de Deus, e por ocasião disso, há muitas heresias na igreja, porque eles não sabem o que é que provém de Deus, e acabam se confundindo. Tudo que é poder, tudo que é manifestação espiritual, eles atribuem a Deus e coisas que não são de Deus. Então, nós sabemos que um atributo, uma qualidade, algo que temos de bom, necessita de outra coisa para que isso seja eficiente. Ok? Por exemplo, eu conheço as Escrituras, eu conheço o poder de Deus, mas a palavra é o filtro
pelo qual esse poder vai passar para saber se isso é de Deus ou não. Por exemplo, orar. Pessoas que só oram. Pessoas que oram muito. Pessoas que são exemplo de oração, que passam noites em orações. Porém, essas pessoas não agem. E a oração ela é eficiente quando ela se une com... Na verdade, a oração ela é uma concatenização de palavras. Orar e agir. Orar, orar. São de ação. Então, orar, orar. São, orar, são, ação, de agir, de fazer. Quando Josué, ele perde a batalha que ele foi ter ali na cidade de Ai, ele havia vencido Jericó, mas nessa batalha, o seu soldado chamado Acã desobedeceu a Deus e pegou coisas que Deus disse que não era para pegar. Tá? E isso trouxe maldição no exército de Josué. E Josué ele começa ali a orar a Deus, por que ele perdeu aquela batalha na cidade de Ai, e ele se prostra, e ele clama, e Deus fala para Josué, por que você está prostrado assim? Israel pecou. Enquanto você não tirar a maldição do meio de Israel, do seu exército, vocês não vão subsistir diante dos seus inimigos. Então de nada adiantaria, Josué poderia orar a vida toda, se ele não agisse, não seria eficiente. Precisamos de descobrir, olha, eu sou uma pessoa de oração, mas eu tenho agido. E há pessoas que só agem, mas não oram. Então a combinação perfeita é quando você tem os dois atributos. Você ora e você age. São pessoas que acabam deixando de ser eficientes porque não tem essa junção que precisa ter. Um outro exemplo disso é a pessoa que tem fé, mas não tem as obras. Tiago diz que a fé sem obras está morta. Se você ler Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-los? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento no cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveitará daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que é um só Deus? Faze bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Ou seja, a pessoa, ela fala que tem fé, mas não há evidência dessa fé. Não há fruto. Então, a fé, ela precisa ter obras. Porque a obra, na verdade, ela é um fruto da fé. E quando você vê que a pessoa fez alguma coisa pela fé, você entende que ela tem fé. E a pessoa que só tem fé e não tem obras, aqui diz que está morta. E a pessoa que só tem obras e não tem fé, ela vai perecer, como diz Paulo em Coríntios 13, que diz assim, que ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse o amor, nada seria. Ou seja, há pessoas que entram dentro de prédios em chamas, pessoas que entram dentro de prédios em chamas para salvar pessoas que eles nem conhecem. Mas essas pessoas não têm o amor de Deus, não têm Jesus, não têm a fé em Cristo. E as obras não podem salvar. Pessoas que não vão herdar a salvação porque não têm Cristo. E ainda atribuem essas boas ações à sua própria pessoa. Falou, eu sou uma pessoa boa, porque eu salvo pessoas, porque eu sou um... E aí a pessoa vai falar, eu sou um herói na vida real. Ela atribui tudo aquilo a ela como se ela fosse merecedora do céu pelas boas obras que ela faz. Não. Nós não somos salvos por obras de justiça que nós mesmos fazemos. Somos salvos pela obra que Cristo fez. Mas esta comunhão que temos com Deus, que temos com Cristo,
faz com que sejamos frutíferos, com que sejamos pessoas boas e, por ocasião disso, temos boas obras. Então eu sei que as boas obras é um fruto da fé. Eu posso ler, por exemplo, Efésios capítulo de número 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Eu posso ler, por exemplo, Tito capítulo de número 3, versículo 5, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então nós somos salvos pela obra de Cristo. Mas essa comunhão que temos com Deus, esta fé que temos em Deus, ela produz em nós, ela opera em nós essas boas obras. Quando nós lemos Provérbios 11, 22, que diz que assim como joia no focinho de uma porca é a beleza de uma mulher sem juízo, vemos que acaba sendo desperdiçado algo tão precioso na vida de uma pessoa por ocasião de falta de um outro atributo. Então uma pessoa, ela não busca saber o que é que vai completar aquela qualidade que ela tem e acaba se perdendo aquela qualidade que ela tem porque ela não busca saber o que é que vai completar aquilo. Existem pessoas que têm uma ótima oportunidade, pessoas que nasceram num berço de ouro, vamos dizer assim, pessoas que têm dinheiro, têm condição financeira, mas que não têm juízo algum para usar toda essa condição que ela tem e acaba se perdendo, isso acaba se tornando um próprio laço para ela. Ela acaba usando isso para o mal. Há pessoas, por exemplo, que têm uma sabedoria muito grande. Há pessoas que têm uma mente muito boa, para desenvolver ideias, e a pessoa não usa isso para o bem, acaba usando isso para o mal. Então precisamos descobrir, buscar em Deus, olhar, pensar, o que é que nós temos de bom? O que é que eu tenho ao meu favor? O que é que eu tenho ao meu favor? O que é que eu tenho de bom, de qualidade na minha vida? O que é que eu herdei? Qual é o ambiente que eu nasci? Sabe, se eu tenho uma qualidade nisso, eu tenho uma vantagem que outras pessoas até não têm. E o que é que eu preciso fazer para que isso que eu tenho se torne algo bom, se torne algo mais precioso ainda, algo muito mais eficiente, que isso venha a ser usado para o bem, venha a ser usado de uma maneira que Deus se agrade da minha vida. Se eu sou uma pessoa que tem uma beleza notável, sou uma pessoa bonita, se eu sou uma pessoa inteligente, se eu moro num lugar muito bom, se eu tenho uma oportunidade muito boa, tenho condições de estudar, se eu tenho condições que outras pessoas não têm, e eu posso usar isso para o bem. O que é que está faltando para que eu possa usar tudo isso de uma maneira que seja eficiente, de uma maneira que louve a Deus, de uma maneira que glorifique a Deus, de uma maneira que isso não se torne um laço para a minha vida, que isso não se torne a minha perdição. Eu preciso buscar, saber o que é que está faltando na minha vida. Assim eu entrego esta palavra para você hoje, para que você possa refletir. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.